Olá, tudo bem? Eu sou Josué Teodoro, sou escritor. Vou mostrar para vocês os livros que eu escrevi. O Sangue dos Anjos, que eu escrevi em 2019, eu lancei em 2019. Na verdade, eu escrevi esse livro quando eu tinha 12, 13 anos de idade. Lancei só em 2019. E esse daqui, Ela Não Pode Ser Mais Bonita. Ele ainda não foi lançado, mas a minha editora é fera. Já fez um exemplar e já mandou para mim para ver como é que vai ficar. Ficou muito bonito, ela não pode ser mais bonita, aguarde. Mas o que eu quero falar aqui hoje é sobre um demônio chamado Cecília. Um demônio chamado Cecília fez muita gente pensar que era alguém com algum espírito ruim. Gente, não tem nada a ver uma coisa com outra. Já ouviu falar em força de expressão? Quando a gente olhava para alguém muito ruim e falava assim, nossa, a pessoa é um demônio, cuidado com ela. Mas a gente está querendo dizer que é uma pessoa má, simplesmente. Um demônio chamado Cecília fala da escravidão, justamente de uma época negra para gente que é negro. Foi uma época onde as pessoas brancas era bem comum fazerem mal para pessoas pretas. O livro retrata aquela época onde eles vão lá e buscam essas pessoas pretas e escravizam. Cecília é uma dessas pessoas, é uma senhora branca, religiosa, e que ela escraviza Radia e o seu povo. Radia tem que cortar um dobrado, viver muitas atrocidades para conseguir dar a volta por cima e libertar o seu povo. Eu não vou dar o spoiler aqui de como que ela faz isso, mas é bem interessante. Então não pegue esse livro para estudar, para poder, deixa eu ver como é que é a profundidade. Esse livro não tem a ver com profundidade. Tipo assim, vamos estudar a época da escravidão através de um demônio chamado Cecília. Não, é só um pano de fundo. Então você não tem profundidade, eu não vou mexer com coisas complexas, não vou fazer isso. Contudo, você consegue ainda assim passear naquela época negra e ver como é que funcionavam as coisas. Em Um Demônio Chamado Cecília, eu falo sobre a crença do negro e a crença do branco. E como eles usaram essa coisa de fé para oprimir o preto. Então, quando eles chegam, eles começam a sentir medo. Então, de repente, agora tem espíritos novos que eles têm que enfrentar, porque os brancos diziam desses espíritos. Então, tinha espírito nas florestas, espírito nas águas dos rios, tinha espírito em tudo, e tudo era o mal e ia pegá-los. Então, de todos os lados, eles eram cercados. É interessante você ler Um Demônio Chamado Cecília, não para você se aprofundar. Se você quer se aprofundar, vai pegar um livro didático, vai estudar sobre o assunto. Aqui não. Sabe aquela pessoa que quer ler? Vai lá ler Um Demônio Chamado Cecília, que você vai gostar muito, muito. E ainda de quebra te leva para essa época tão assustadora. Teve alguém que falou, fez uma resenha muito, desculpa, mas eu posso falar, péssima resenha, porque a pessoa levou só para um lado onde não tem nada a ver. A pessoa não foi lá ver qual era o propósito do livro. Por que eu escrevi o livro? Na verdade, vamos lá, eu estava fazendo remessas. Então eu escrevia muitas histórias, porque eu tinha que mandar em volumes. E Um Demônio Chamado Cecília foi em um desses volumes. Foi uma história que eu escrevi para entrar em um volume. Então, muitas histórias a gente tinha que ficar escrevendo todo tempo, direto, por semana, mais 5. Só que Um Demônio Chamado Cecília, ela fez assim, ó, em comparação às outras. De repente começou a chamar a atenção, ao ponto de alguém pegar e querer fazer uma análise em cima do livro. Não que não mereça ser analisado, eu aceito e respeito a análise. O que eu não respeito é a pessoa pegar esse livro e achar que a pessoa está demonizando a Sicília, quando na realidade é uma época bem retratada na nossa história, onde é assim que é. É assim e pronto. Não tem discussão. É assim. Isso foi o que aconteceu. Então não é que o Josué está demonizando, o escritor demonizou, o escritor está botando o negro santo e o branco como um demônio, ou seja, não tem nada a ver uma coisa com outra.
A pessoa que leva para esse lado, ela tem que ter o coração bem perverso, né? Então, a pessoa falar mal desse livro desse jeito, ela tem que ter alguma coisa específica contra grupos de pessoas específicas. Não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas desculpa. Se você não tem, fica aparecendo. Porque é só um livro comum. Me desculpa. Tá bom? E você que não conhece, Um Demônio Chamado Cecília é um livro que eu indico, porque é muito bom. Você vai lutar com a Radia e no final você vai querer o Um Demônio Chamado Cecília 2, que já está para sair. Um Demônio Chamado Cecília, A Vingança de Radia. Aguarde. Dona Cecília estremeceu dessa vez. Ela ouviu aquelas palavras, que chegaram em suas narinas como um cheiro de morte. Um vento estranho desajeitou seus cabelos. E naquele momento ela soube que aquelas palavras, malditas palavras, eram verdadeiras. Fala logo, negra! Eu preciso que solte meus filhos. E o que você pretende fazer? Iremos embora, eu e o meu povo. E então, nada do que falei vai se cumprir. Podemos escrever um futuro, abençoado ou maldito. A senhora decide.